Hoje é uma passagem do Velho Testamento, Deuteronômio capítulo 1, versículos 32 e 33. Deuteronômio, capítulo 1, 32, 33. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês, numa coluna de fogo de noite e numa nuvem de dia, procurando lugares para vocês acamparem e mostrando a vocês o caminho que deviam seguir. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito do nosso Deus querido, nosso Pai, que vai à nossa frente. Com que objetivo? Em busca de lugares para a gente montar nossa tenda, nosso templo, nosso acampamento. E para lá que Ele nos guia. De que forma? Durante a noite, numa coluna de fogo, e durante o dia, numa nuvem. Irmãos, hoje é o último culto que nós dedicamos ao Senhor neste templo, nesta tenda de encontro de Deus. É aqui que nós, durante os últimos 50 anos, aliás, nós construímos o altar dedicado ao Senhor. Hoje é o último culto. Não um culto de despedida, mas é culto de ação de graças, porque Deus nos protegeu. Deus nos guardou nessas últimas 5 décadas. E, segundo o versículo de hoje, esse mesmo Deus tem nos acompanhado, tem nos guiado, tem ido à nossa frente realmente, preparar os lugares para nossos acampamentos e conduz esta igreja por meio de coluna de fogo e coluna de nuvem. Esse mesmo Deus também atuou da mesma forma na vida do Abrão, do Velho Testamento, o pai da fé, seu filho Isaque e seus descendentes. E sobre isso que eu gostaria de compartilhar esta manhã. A vida do Abrão começa quando ele deixou a sua terra natal e prosseguiu conforme o que Deus lhe mostrara. E assim ele chegou até a terra de Canaã, ele montou seu acampamento e construiu um altar dedicado ao Senhor no lugar chamado Betel. E de lá ele foi prosseguindo, se direcionando em direção ao sul, chegando até Egito. De lá, a Bíblia diz que ele sobe novamente para Betel, e de lá ele vai até uma cidade chamada Hebrom, onde ele então monta novamente sua tenda e ele constrói um altar dedicado ao Senhor. Nessa época, chamada época patriarcal, não havia igreja. Portanto, onde o povo montava seu acampamento, era moradia deles e também era igreja, onde eles então dedicavam o culto ao Senhor. Portanto, a gente pode observar que desde o tempo de Abraão, o povo de Deus mudava de lugar. E conforme eles mudavam de lugar, eles montavam acampamento, construíam altar, e lá eles prestavam culto ao Senhor. E conforme a promessa de Deus, a vida de Abrão foi prosperando cada vez mais, conforme ele mudava de um lugar para outro. Você sabe muito bem que a bênção que Deus derramou sobre a vida do Abrão foi que ele faria Abrão um grande povo, dele um grande povo, e que ele tornaria uma pessoa famosa e que ele seria uma bênção para todos. E assim ele mudava de um lugar para outro. Aí você poderia me perguntar, mas peraí, pastor Jairo, ele mudou de um lugar para outro porque ele era nômade, não era? Sim, concordo com você. Pelo fato de ele ser nômade, ele mudava de lugar, ele mudava de um lugar para outro, e assim por diante. Sabe muito bem que nômade muda de lugar, conforme as condições climáticas, as condições locais, onde tem pastagem para o seu gado, onde tem água para o seu gado beber, e assim por diante. Muito bom. O Abrão, no entanto, embora ele fosse um nômade, não eram esses critérios que direcionavam Abrão a este outro lugar. A Bíblia diz claramente que, embora ele fosse um nômade, quem orientava, quem fazia
ele escolher, o que ele fazia ele escolher estes outros lugares, era justamente isso aqui. Abrão partiu como o Senhor lhe havia ordenado. Então, Abrão deixava um lugar e ia para o outro lugar conforme a ordem do Senhor, conforme a palavra do Senhor. Isso é uma coisa muito importante que nós temos que guardar. Embora nômade mude de lugar conforme pastagem, conforme água para alimentar seu gado, Abrão mudou de um lugar para outro conforme a palavra do Senhor, conforme a ordem dele. Da mesma forma, nós somos povo de Deus. Nós temos que mudar de um lugar para outro ou tomar decisões a respeito da mudança, não levando em consideração, em primeiro lugar, as condições, as vantagens de um certo lugar, mas conforme a palavra de Deus. Sob a liderança do nosso Senhor, nós estamos constantemente mudando de lugar. É a nossa vida, é a vida de peregrino, é a vida de um viajante. Portanto, conforme a ordem do Senhor, nós montamos nosso acampamento aqui, e conforme a ordem do Senhor, a gente desmonta essa tenda e a gente vai em outro lugar onde Deus ordenou que a gente montasse a nossa tenda novamente. E assim com a nosso lar e nosso trabalho, né? Nós estamos mudando da Liberdade para Bom Retiro, né? Nós podemos mudar de São Paulo para outra cidade, você pode mudar de Brasil para outro país, um lugar melhor, talvez um lugar mais seguro, né, para esta outra cidade ou para o outro país, né? Você pode reimigrar ou emigrar. Eu abençoo você, que você tenha a vida abençoada lá. Porém, pelo fato de nós sermos povo de Deus, antes de tomar qualquer decisão em relação à mudança ou imigração, o critério que nós temos que obedecer não é as melhores condições, melhor clima, mas a palavra do Senhor. A profissão também. Se você pensa em mudar de profissão, você tem que estabelecer alguns critérios, estabelecer prioridade. Pode ser que essa nova profissão que você abraçou possa lhe trazer mais receita, fazer você ganhar mais dinheiro, mas em compensação também você trabalha mais, tem que sacrificar fim de semana, você acaba faltando, aliás, aos cultos dominicais, e com isso você começa a se afastar mais de Deus. Então pense duas vezes antes de você abraçar uma outra carreira profissional. Qualquer iniciativa que a gente tome, mudança de endereço, mudança de país, de trabalho, de empresa, você precisa estabelecer prioridade. E essa prioridade é a seguinte: primeiro, Deus, seu reino e a sua justiça. Essa é a maneira correta de povo de Deus agir. Você se lembra quando Abrão e seu sobrinho Ló se separaram? Se lembram dessa passagem, né? Tá. Cada um tinha que decidir qual direção tomar, né? Qual terra eles iriam ocupar. E nessa decisão, a gente percebe que os dois tiveram critérios distintos, diferentes. Enquanto Abrão levava em consideração a palavra do Senhor, a ordem do Senhor, o Ló, sobrinho, ele levava em consideração mais condições locais, as vantagens, pastagem, água, né, para o seu gado e assim por diante. Eu não estou dizendo que a gente tem que necessariamente desprezar, fazer conta que isso não vale nada. Não é isso. A gente tem que estabelecer ordem. A palavra de Deus vem em primeiro lugar. Depois vem as condições terrenas. Você vai estudar as vantagens daquele lugar. De tal forma que, se a gente for olhar Gênesis capítulo 13, a gente percebe como Ló escolheu a terra. Então Ló olhou e viu todo o vale do Jordão, e todo ele bem irrigado, tinha muita água, né? Era como o jardim do Senhor, então era um lugar maravilhoso, né? Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Ele foi até a cidade de Sodom, onde ele então monta seu acampamento, sua tenda, fixa a sua moradia. Vocês percebem que Ló não esperou Deus falar com ele.
Ele, por si só, olhou com seus próprios olhos, viu que aquela terra era muito boa, fértil, cheia de água, boa pastagem para o seu gado, todas as condições necessárias para ele se enriquecer. Então ele escolheu, foi morar perto da cidade de Sodoma. Agora, quanto a Abrão, o que ele fez? Disse o Senhor a Abrão, em outras palavras, Abrão esperou Deus falar com ele primeiro. Depois que Ló separou-se dele, de onde você está, olhe para a frente. Quem mandou olhar? Foi Deus. Deus mandou Abrão olhar. Somente quando então ele olhou para todas as direções, e Deus deu todas as terras a ele, a sua descendência para sempre. Irmão, Abrão esperou a ordem do Senhor. Ló não esperou a ordem do Senhor, por conta própria, ele avaliou as condições da terra, ele avaliou as condições climáticas da terra, viu as vantagens, escolheu e foi para a cidade. E nós sabemos muito bem que aquela cidade foi destruída mais tarde. Enquanto Abrão esperou a ordem do Senhor, olhou para todas as direções, porque Deus mandou olhar, e tudo que ele olhou, Deus deu a ele. E não estou dizendo para vocês não estudarem, avaliarem as condições do local para onde você está querendo se mudar. Tem que olhar, claro que tem que olhar. Ló olhou, Abrão também olhou, só que há diferença, houve diferença. Abrão soube estabelecer prioridade. Enfim, Abrão foi para Hebrom, lá ele acampou, montou seu acampamento, ergueu novamente o altar dedicado ao Senhor, e lá ele foi ricamente abençoado. Conforme ele mudava de lugar, Deus abençoava, prosperava, cada vez mais seus negócios. Assim foi a vida do Abrão. E agora a vida do Isaac, seu filho, como é que era? A gente sabe que Gênesis capítulo 12 é o capítulo de bênção de Abraão. Capítulo de bênção de Isaac é Gênesis capítulo 26. E lá também diz, não desça ao Egito, Isaac. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Então, Jeová, Deus, também falou a mesma coisa a filho Isaac. Não vá, espere, fique na terra que eu te indicar. Eu tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras. Por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. É exatamente a mesma bênção que Deus tinha dado a seu pai Abrão. Porque Deus ordenou, então, filho Isaac também segue a mesma orientação. Ele vai para um lugar chamado Gerar. Lá ele acampa, ele constrói e ele inicia seus negócios. A agricultura dele prosperou tanto que os vizinhos começaram a ter inveja dele. Essa passagem está descrita em Gênesis capítulo 26, versículo 12 a 14. Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Isaac ficou rico. Possuía tantos rebanhos e servos, que os filisteus, os vizinhos, o invejaram. Por isso, ele teve que sair de lá. Foi para uma colina, e de lá ele foi parar num chamado Berseba, onde ele então monta novamente sua tenda e ele ergue altar dedicado ao Senhor. Por que Abrão mudou tanto de lugar? Por que seu filho Isaac também mudou tanto de lugar? Além de ser nômades, porque eles obedeciam à ordem do Senhor. Por isso eles montavam e desmontavam a mesma tenda. E continuamente eles prosseguiam, dessa maneira. E conforme eles mudavam de lugar, Deus prosperava ainda mais seus negócios.
Boa parte de vocês nasceu aqui, eu vim da Coreia, né? Outro lado do planeta. Viemos aqui, essa cidade chamada São Paulo, aqui minha família se estabeleceu. E nesse esse lugar aqui, esta igreja começou sua construção no ano 1969, exatamente 50 anos atrás. Eu cheguei aqui no ano 71, esse prédio ainda estava em construção. Desde então, durante os últimos 50 anos, nós temos montado nossa tenda, nosso acampamento aqui, nós erguemos o altar dedicado ao Senhor. Foram 50 anos de história. Cheguei com 12 anos, como eu falei, esse ano eu completei 60. 48 anos eu morei nesta tenda, neste acampamento. E servi como pastor, ou venho servindo como pastor, há 17 anos. Foi nesta tenda, neste acampamento, que milhares e milhares de vezes nós invocamos o nome do Senhor, nós oramos, nós louvamos. Também a gente derramou muitas lágrimas. Esta tenda, este acampamento, era o centro de nossas vidas. Era a escola, era a casa, era o lar. Quando a gente ficava triste, era a este lugar que a gente procurava para obter consolação, consolo de Deus. Quando meu coração estava cheio de alegria, era aqui que eu vinha para compartilhar minha alegria com os outros irmãos. Foi nessa tenda que meus 4 filhos nasceram. E quando eles começaram a pronunciar amém, aleluia, pela primeira vez, vocês não sabem como eu fiquei contente. Eles receberam o Senhor, foram batizados aqui, se tornaram adultos e hoje eles são colunas desta igreja. 50 anos de história, 50 anos de minha vida. Não há um pedaço desse prédio onde não haja minha marca. Essas lembranças não serão tão facilmente apagadas, porque esta casa ocupa um espaço muito grande dentro do meu coração. Eu vou sentir muita saudade. Mas está na hora de a gente mudar. Está na hora de a gente desmontar nossa tenda, nosso acampamento, e mudar para o lugar que Deus nos indicou. Saudades, bons momentos e lembranças. Mas a gente não está abandonando esta casa, a gente não está deixando, a gente não está jogando fora a nossa tenda. É a mesma tenda que a gente montou, a gente vai desmontar. E a gente vai montar novamente a mesma tenda no outro lugar que Deus nos preparou. Assim como Abraão fez, assim como Isaac fez. É isso que nós vamos fazer. Apenas transpor a tenda do Senhor, a nossa casa, nosso acampamento no outro lugar. Não essa tenda que a gente enxerga com nossos olhos físicos, mas essa tenda que a gente guarda, preserva dentro de nós, que é a tenda de Deus. É para lá que a gente... É para Bom Retiro, né, que a gente vai, e a gente vai montar essa tenda de Deus novamente. Eu acho que nosso relacionamento com Deus vai melhorar mais ainda, vai se aprofundar mais ainda. E a Igreja Yaná, como comunidade de fé, vai experimentar, né, bênçãos muito maiores do que a gente já experimentou até o dia de hoje. Claro que saudade fica, mas também essa expectativa de que a gente vai montar nossa tenda em outro lugar também é muito grande. Talvez Abraão e Isaac também, quando eles desmontavam a tenda e iam para outro lugar, pensassem da seguinte forma: puxa, para onde Deus vai nos guiar agora? Aonde Deus vai mandar que a gente monte novamente a tenda? E que tipo de bênçãos Deus tem preparado para nós? Acho que esse tipo de curiosidade, expectativa, deve ter sido muito maior do que saudades, do que lamentações e assim por diante.
Eu gostaria que essa bênção também sobrecaia, né, a nós, né, que ao mudarmos para outro lugar, a mesma prosperidade que Deus tem derramado sobre a vida de Abraão e Isaque, também seja derramada na vida de cada um de vocês, sobre sua família e sobre seus negócios de trabalho. Por isso, o versículo que a gente leu hoje é de suma importância para nós. Nos dá grande força, porque ele diz que Deus vai à nossa frente, Ele vai antes que a gente. E Ele vai em busca de lugares onde nós possamos acampar, fixar nossa moradia, onde nós possamos erguer novamente altar dedicado ao Senhor. E Ele vai nos guiar até lá. E foi assim que Deus guiou Abraão, Isaque e seus descendentes pelo deserto, quando eles saíram do Egito. Se a gente for olhar numa outra passagem, diz assim: assim os israelitas fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Eles acampavam, depois partiam. Quando a nuvem de Deus parava sobre a tenda, sobre o templo do Senhor, eles também acampavam lá. Quando a nuvem de Deus se removia, eles desmontavam a tenda, acampamento e prosseguiam na sua jornada. Foi assim que o povo obedeceu à ordem do Senhor. Bom, para onde Deus então levou o seu povo, assim que eles saíram do Egito? Êxodo 15, 17. Depois eles chegaram a um lugar chamado Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Em outras palavras, Deus levou seu povo a um oásis, onde havia muita água, abundância de água, e havia 70 palmeiras, sombras, lugar de refrigério. E foi para lá que Deus levou seu povo, e o povo montou o seu acampamento lá, a sua moradia. É assim que Deus trabalha com a gente. Ele nos leva onde há água, onde há sombra, oásis. Ele estuda esse lugar antes de a gente ir lá e nos conduz até este lugar de paraíso. Agora, nem sempre Deus faz isso. Nem sempre Deus nos leva a um lugar tão bonito quanto Elim, que é um oásis. Às vezes, Deus nos leva para lugares que não são paraísos, não são oásis. Eis uma coisa que eu gostaria que vocês lembrassem. Nem todo lugar para onde Deus nos leva é que nem Elim, que nem oásis. Pode ser lugares bem piores. Por que eu digo isso? Porque Deus fez isso com o seu povo. Vamos olhar outra passagem aqui. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para outro, conforme, veja bem, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. O mesmo Deus que tinha levado seu povo a um oásis como Elim, esse mesmo Deus levou seu povo a um lugar chamado Refidim, onde não havia água para beber. Tão diferentemente do primeiro lugar para onde ele tinha levado. Refidim é aquele lugar onde, quando Moisés levantava suas duas mãos, o povo ganhava dos malaquitas. Quando ele baixava os braços, o povo perdia. Esse lugar é Refidim. Esse lugar não havia água. Não era um lugar escolhido por eles próprios, mas era um lugar indicado, a ordem do Senhor. Deus foi à frente dele, estudou aquele lugar, viu as condições, e porque ele julgou que seria o melhor lugar para eles acamparem, ele ordenou que todo o povo fosse lá. E eles foram, obedecendo à palavra do Senhor. No entanto, o que eles encontraram lá? Não havia água. Irmão, o que é água no deserto? É a própria vida.
Pode não ter cama, pode não ter não sei o quê, utensílios, mas a água é um elemento essencial à vida. Tinha que ter água pelo menos para beber. Mas Deus não foi à nossa frente, à frente deles. Ele não estudou, Ele não escolheu o melhor lugar para eles. Então por que Deus levou a um lugar onde não havia água para beber? Irmão, quando um filho seu, sei lá, vai para o exterior estudar, o que o papai e mamãe faz? Eles vão antes. Visitam a escola onde ele vai estudar, estuda a vizinhança, a segurança do bairro e assim por diante. E quando eles encontrarem um apartamento, uma casinha, tá, puxa, aqui é ideal para meu filho morar e estudar. É assim que todo mundo faz. E Deus Pai fez a mesma coisa. Ele foi, estudou e escolheu Refidim para seu povo acampar lá. Mas lá não havia água. Será que Deus falhou? Por que Deus levou seu povo a um lugar com péssimas condições de moradia? Talvez algum de vocês estejam pensando também, por que Deus me conduziu até aqui? Por que Ele me trouxe para essa cidade, para essa igreja, para o Brasil e não outro país? Por que Ele mandou montar minha tenda neste lugar? Foi assim que o povo de Israel também reclamou a Deus, a Moisés, dizendo o seguinte: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? E eles não pararam por aí, eles foram adiante. Eles começaram a reclamar e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Será que Deus realmente está vivo ou não? Irmãos, quando a condição começa a piorar, tem desconforto, a gente reclama. Quem nos trouxe para cá? Nem água tem para beber. E por que Deus mandou montar nossa tenda aqui? Será que Deus está vivo? Ele está a nosso favor? A natureza humana não mudou nada. Quando o negócio vai bem, é graças à minha competência. Quando o negócio não vai bem, você acaba culpando os outros. Esse hábito não mudou. Portanto, eu digo para vocês, lembre-se, mesmo que Deus tenha ordenado e tenha nos conduzido, aquele lugar pode não ser um Elim, pode não ser um oásis, pode ser que nem Refidim, onde a gente não encontra água para beber. Então, qual é a nossa atitude quando nós estivermos acampados num lugar que nem Refidim? Nós também vamos reclamar, que nem o povo fez? Nós vamos chamar Moisés para dizer: por que você nos trouxe até aqui? A gente vai para olhar para o céu e dizer que será que Deus existe ou não? Irmãos, não vamos cometer o mesmo erro que o povo de Israel cometeu. Vamos esperar. Sem murmúrio, sem queixa. Vamos esperar. Vamos confiar na soberania de Deus, na inteligência de Deus, na providência de Deus, na promessa de Deus. Se lembra do sermão passado? Porque havia ondas gigantes, ventos fortes. O Pedro teve a oportunidade de experimentar o poder de Deus e andou sobre as águas. As vicissitudes da vida, as tribulações da vida fazem com que a gente experimente o poder de Deus. Você pode encontrar conforto dentro do barco, mas enquanto permanecer lá dentro, jamais poderá experimentar o poder do Senhor Jesus Cristo e andar sobre as águas. O barco pode ser um lugar seguro para você, mas jamais você terá a mesma experiência que o Pedro teve, que mesmo em dúvida, mesmo tenha se afundado, segurar pelo braço do Senhor Jesus Cristo e ser salvo por Ele. Isso você vai perder. Porque Deus mandou, vá. O povo foi, acampou. E lá,
pode não ter água para beber, pode não ter palmeiras para nos oferecer sombra. Deus ordenou que a gente mudasse para o Bom Retiro, e alguns podem dizer, por quê? Depois que a gente mudou para o Bom Retiro, meus negócios ficaram mais difíceis. 장사 안 돼? Minha saúde piorou. Era melhor na Liberdade. A gente não devia ter mudado. Pensei que ao mudar para o Bom Retiro, a gente teria a mesma bênção que Deus tinha derramado sobre Abraão e Isaac. Era a minha expectativa, a minha esperança, mas nada funcionou. Devia ter ficado lá. É esse tipo de lamentação, esse tipo de queixa que você vai apresentar ao nosso Deus bondoso? Espere um pouquinho. Tenha paciência. Confia no Senhor, que atua no meio das tribulações, no meio das adversidades. Foi isso que aconteceu. Deus ordenou a Moisés, com o mesmo cajado que você abriu o Mar Vermelho, você vai agora bater numa rocha. Ele bateu. A rocha, não sei se rachou ou não, mas de dentro dessa rocha começou a jorrar água. E todo o povo bebeu daquela água. E ficou satisfeito. Você acha que Deus bondoso, que tirou o seu povo do Egito, vai fazer morrer no deserto, levar para um lugar para eles morrerem de sede? Irmão, eu vou dar uma dica para vocês, que eu acho que é muito útil para nós termos uma vida espiritual sadia. Quando a promessa de Deus e a sua situação atual não são compatíveis, não são condizentes, você tem que perceber uma coisa: Deus está testando minha fé. Deus prometeu, eu vou dar isso para você. No entanto, minha vida real não tem nada a ver com isso, até parece uma maldição. Então, você tem que perceber, Deus está testando minha fé. Eu vou dar um exemplo, irmão. Abraão, novamente. Deus abençoou Abraão, dizendo que não, sua descendência vai ser que nem a areia, né, da praia, estrela do céu, tal, né? E deu o filho Isaque. Mas em seguida ele diz, sacrifique seu filho para mim. Que negócio é esse? A bênção e a situação totalmente incompatíveis, incongruentes. Quando isso acontecer, perceba, Deus está testando a sua fé. Por que eu digo isso? Gênesis capítulo 22, abra sua Bíblia, por favor. Gênesis capítulo 22, versículo 1. Gênesis capítulo 22, versículo 1. Quando então Deus pediu que Abraão sacrificasse seu único filho Isaque, como é que o autor desse livro descreveu? Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Deus pediu filho Isaque para pôr Abraão à prova. Passado algum tempo. Que tempo é esse? Passado algum tempo. Nós temos que voltar para o capítulo anterior, que é Gênesis 21. O que aconteceu no Gênesis 21? Eu vou resumir para vocês, para ganhar tempo. Abraão, aos 100 anos de idade, sua esposa Sara ganhou neném, o Isaque. Toda a família ficou contente, e quando houve desmame, houve uma grande festa, banquete, né? E Deus Jeová falou diretamente para Abraão, é por meu Isaque que a sua descendência há de ser considerada, não Ismael. Então Deus permitiu que Abraão expulsasse Agar, sua mãe, e Ismael. Depois que tudo isso aconteceu, é que no capítulo seguinte, Deus põe Abraão à prova, pedindo seu filho. Então,
veja bem, de um capítulo para outro, a situação mudou completamente. No capítulo 21, é bênção, é Isaac, é a sua descendência. Passou para o capítulo 22, Deus põe Abraão à prova e pede tudo de volta. Talvez isso esteja acontecendo com você agora. Deus prometeu tanta coisa para você, você esperava, tinha esperança de que as coisas melhorassem. Oh Deus, obrigado, obrigado. Mas quando você virou a página, é outra história, situação completamente diferente, pior. Quando isso acontecer, se lembra dessa passagem. Deus está testando sua fé. Como eu tinha falado no sermão anterior, enquanto todo momento a gente tenta experimentar o poder de Deus, o Deus todo momento tenta testar a nossa fé. Quando Jesus falou, a tua fé te curou, o poder de Deus se manifestou. Por isso, Moisés teve o privilégio de provar o poder de Deus Pai, quando ele bateu a rocha com o seu cajado e viu a água sair, se derramar daquela rocha. Portanto, eu quero lançar esse desafio, para terminar, que você precisa confiar um pouco no plano de Deus, precisa confiar um pouco na inteligência dele, precisa confiar um pouco na providência dele. Ele sabe o que está fazendo e ele quer o melhor para você. É só questão de tempo. Vamos esperar um pouquinho. A gente vai mudar para lá. As coisas não estejam como a gente quer. Talvez não haja água para beber. Talvez não haja vento para trazer refrigério. Vamos esperar um pouquinho. Com o tempo, Deus proverá. Deus sabe o que está fazendo. Mas a verdadeira moradia, a tenda, acampamento que nós temos que almejar, não é esse templo construído pelas mãos humanas. A verdadeira tenda que nós temos que almejar é a tenda que Deus criou, a tenda que Deus montou. Por isso, segunda carta aos Coríntios diz o seguinte: sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, um prédio, uma moradia, um templo, uma tenda, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Apocalipse 21 também diz: houve uma voz forte vindo do trono, agora o tabernáculo de Deus está com homens, com os quais ele viverá. É esta tenda, este tabernáculo, esta moradia que nós temos que almejar. Não é esse prédio visível aos nossos olhos de Deus. Portanto, nós não precisamos ter esse apego ao prédio, à construção. Porque isso aqui, com o tempo, vai envelhecer. Pode até ser destruído. Mas esta tenda que habita em nós, que é a tenda de Deus, a gente vai desmontar, mudar para outro lugar, e a gente vai montar novamente. É a mesma tenda. É a tenda invisível, a tenda que habita dentro de nós. Irmãos, eu quero que vocês leiam mais uma vez comigo, né, a passagem de hoje, versículo 33 apenas. Deus que foi à frente de vocês, numa coluna de fogo de noite e numa nuvem de dia, procurando lugares para vocês acamparem e mostrando a vocês o caminho que deviam seguir. Seja acampamento terreno, seja acampamento celestial, Deus sempre está à nossa frente. Ele estuda, Ele reconhece, Ele vai lá, vê tudo que é necessário para nós, e Ele volta para nós e nos conduz até este lugar. Antes de a gente ver condições e vantagens, deixe que a palavra de Deus nos oriente. Assim Abraão fez, assim Isaac fez. E eu desejo que as bênçãos que Abraão e Isaac receberam de Deus também sejam nossas. Curve a sua cabeça, irmão, vamos orar. Deus Pai,
Para onde o Senhor vai nos levar, eu não sei, assim como Abraão também não sabia para onde estava indo, apenas seguiu a ordem do Senhor, apenas ouviu a palavra do Senhor. Se Deus vai nos levar a um oásis, que nem ele, aleluia, amém, muito obrigado, nosso Deus Pai. Mas se esse lugar não for, não for oásis, um lugar sem boas condições, também obrigado, porque nós sabemos que Deus nos dará bênçãos bem maiores do que nós possamos imaginar. Pai, obrigado por ter nos conduzido até aqui, nos últimos 50 anos. E confiamos que Deus também conduzirá nos próximos 50, 100 anos, até a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso eu rogo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, grande amor do nosso Deus Pai, e a comunhão do Santo Espírito estejam sobre todos nós, agora e para sempre. Amém.